Bom, pessoal, fazer um vídeo aqui rapidinho a respeito de um defeito aqui em sensor de presença. O que eu dei manutenção é um sensor tipo esse aqui, ó, Qualitronics, modelo QA26. Ele tem aqui atrás 3 jumpers que você determina o tempo que a lâmpada fica acesa e um jumper de fotocélula para determinar se a lâmpada fica, se o circuito funciona só à noite ou pode funcionar o dia todo. Bom, enfim, uma explicaçãozinha básica aqui desse circuitinho aqui. Aqui a gente tem a entrada, né, a alimentação, tem uma partezinha aqui de retificação, tem esse resistorzinho aqui também, que depois eu vou falar sobre ele, e tem aqui um capacitorzinho aqui para filtragem. Aqui nós temos a parte aqui de relé, um sensor, um LDR aqui, que é ligado aqui no jumper aqui da fotocélula, e esse LM324, que são 4 amplificadores operacionais independentes aqui, 4 comparadores tem aqui dentro. Bom, como é que esse circuito funciona basicamente, que bem basicamente, tá, pessoal? É o seguinte, você tem aqui a alimentação, você tem aqui na saída dessa fonte aqui em torno de 24 volts, que vai direto aqui no terminal do relé. E após isso, tem uma série de circuitinhos aqui para determinar o tempo. Vamos lá, vamos à saída final aqui, só para a gente não perder tempo. Depois, se alguém tiver mais alguma dúvida, só posta aí a pergunta nos comentários aí que eu posso tentar ajudar. Nós temos esse pino aqui, o último pino aqui do LM324, ele é uma saída. As extremidades do LM324 são sempre saídas. Então esse último aqui, ele vai ligado aqui nesse transistor. Nesse transistor tem um resistorzinho aqui e ele liga nesse transistor. O que esse transistor faz? Ele aterra o outro pino aqui do relé, né? Então chega a alimentação aqui desse lado de cá, e desse lado de cá é o negativo, e aí quando tem sinal aqui nessa base, ele libera para que esse relé fique ativado. Bom, esse circuito aqui não tem nenhum microprocessamento, não tem nada para contagem de tempo. O que eu descobri depois de uma pesquisa aqui é o seguinte: ele fica contando o tempo através de carga e descarga de capacitor. Então aqueles jumpers ali nada mais são do que você colocando ou retirando o capacitor para aumentar ou diminuir o tempo do circuito, o tempo que a luz fica acesa. Nesse caso aqui, o que estava acontecendo? Especificamente desse circuito aqui, o relé não estava ficando ativo. O relé não estava ficando ativo. Ele estava pulsando direto. Então a lâmpada ficava apagando e acendendo diversas vezes por minuto. E esse outro carinha aqui, que eu já até fechei, mas o circuitinho é o mesmo, a lâmpada ficava acesa direto. Nesse aqui, inclusive, tinha um outro problema, que depois eu descobri. Esse aqui, o circuito dele está já bem corroído já, tive que colocar mais algumas peças aqui. Então, bom, só um detalhe aqui que eu falei que ia falar e acabei me esquecendo. Esse resistor aqui, esse R1 aqui, é um resistor de 1 mega. Ele vai limitar a corrente aqui nesse circuito
e através dos diodos e tudo mais aqui, ele vai segurar a tensão aqui, a tensão alternada aqui nele, e vai entregar aproximadamente 24 volts aqui para o circuito. Esse LM324 aqui ele é alimentado com 5 volts, tem uma retificaçãozinha aqui, e chega a 5 volts aqui no pino 4 e o 11 é terra. Bom, o que aconteceu nos dois casos aqui? Os dois casos, nós tivemos problema com esse cara aqui, ó. Esse capacitorzinho aqui, ó. Deixa eu ver se dá para focar aqui. É um capacitor de 220 micro. Eu já vou mostrar que capacitor que é esse. Deixa eu ver se aqui ficou melhor. 220 micro por 16 volts. Bom, onde que esse capacitor vai? Ele vai aqui, ó, no C12. C12, onde que agora está esse capacitor de 1000. Eu vou explicar por que eu coloquei esse capacitor de 1000 aqui e não de 220. Nesse C12. Todos os dois circuitos apresentaram problema nesse capacitor C12. Então, o que acontece? Você tem um circuito comparador aqui, nesse pino 12, né? Acho que é 12. 812, isso. Nesse pino 12, você tem uma tensãozinha aqui. E aqui nesse pino 13, você tem uma tensão fixa de aproximadamente 1 volt. Então, quando tem um movimento, alguma coisa, a tensão nesse pino 13 aqui, ela vai para em torno de 3,5, 4 volts. E é descarregada através desse capacitor. Esse capacitor fica lá com essa mesma tensão, basicamente, que na realidade sai daqui, mas assim, resumidamente, é isso. Essa tensão fica aproximadamente em cima desse capacitor. Então, esse segundo operacional aqui, ele alimenta esse pino 12 do circuito aqui, né? Então fica a tensãozinha em cima desse capacitor C12, e à medida que vai caindo essa tensão aqui nesse pino 12 também cai. Isso é a contagem do tempo. Então, assim que essa tensão cai abaixo de 1 volt, o relé desliga. E aí, consequentemente, desliga a carga ou a lâmpada, ou o que for. Então, pessoal, resumidamente, o problema nos dois aqui foi esse. No caso desse aqui, ainda nós tivemos problema com esse resistorzinho aqui, ó, de 1 mega. Teve que ser substituído também, que ele estava todo corroído. Então, não tinha nem alimentação chegando aqui no circuito. Depois que eu substituí esse resistor aqui de 1 mega, no caso desse aqui, a lâmpada ficou acesa direto. Então, assim, nos dois casos, o problema foi esse. O problema encontrado foi esse. Então, assim, não tenho esquema, não tenho nada desse circuito. Foi mais na base aqui da pesquisa mesmo, assim, para tentar entender como é que era o funcionamento do circuito, né? E como os dois apresentaram problema no mesmo capacitor, esse aqui ainda está com um circuito até melhor do que o outro. E eu acredito que esse capacitor deve ser um vilão aí, né, desses sensores aí de presença aí. Se não ele, um outro, eu acredito que esses sensores de presença não devem fugir muito desse circuito aqui, pelo que eu andei olhando alguns outros circuitos. É basicamente a mesma coisa. E aí, para finalizar aqui, só uma explicação por que eu usei esse capacitor de 1000. É porque é o que eu tinha em estoque,
aqui na hora aqui, não tinha o de 220 propriamente dito. Coloquei o de 1000, qual foi a diferença? A diferença foi o seguinte, quando você fecha os 3 jumpers aqui, você tem um menor tempo. Aqui atrás fala, eu não sei se vai dar para ver aqui, ó, com todos os jumpers, tempo de 15 segundos. O que aconteceu? Com todos os jumpers, o tempo foi para 40 segundos, com esse de 1000. Então, assim, a capacitância aqui vai aumentar ou diminuir o tempo. Eu cheguei a usar alguns menores, o tempo ficou curtinho. Então, coloquei esse de 1000 aqui, fechando todos os jumpers. O tempo ficou em torno de 40 segundos, né? E não atrapalhou em nada aqui o funcionamento do circuito. Tá bom? Gente, como eu expliquei no início, eu não tenho diagrama disso nem nada, não fiz aqui o antes e o depois. Estou só fazendo aqui o resultado final, né? Que é o circuitinho já pronto, já testado, já funcionando. E aí chamando a atenção aí para esse capacitor C12, que foi o vilão aqui nos dois casos aqui, basicamente, tá bom? Um abraço para todo mundo aí, quem tiver alguma dúvida aí, é só mandar aí que eu posso, se eu tiver condições, eu tento dar uma força. Um abraço para vocês.